Cargill renova compromisso com a agricultura sustentável e segurança alimentar com novos programas. A Cargill, que é uma empresa parceira do produtor rural, renova seu compromisso com a agricultura sustentável no Brasil. Novos programas e parcerias com foco na produtividade dos agricultores aliada ao uso sustentável da terra e conservação da biodiversidade. Dentre as ações estão a restauração de até 100 mil hectares de áreas de proteção permanente e reservas e ainda a regularização ambiental em uma conexão das áreas agrícola, ambiental, acadêmica e empresarial. E aí, do ponto de vista ambiental, a Cargill está dando o primeiro passo na direção da agricultura verde, se é que dá para se chamar? As empresas em geral, né, elas estão procurando aí, como a gente disse, né, renovar compromissos com a sustentabilidade. Né? Então, hoje em dia, o foco das empresas não é apenas o lucro. Né? Ela tem que olhar além disso também. Né? Tem o lucro, mas tem todas as outras questões sustentáveis, né, que englobam tudo isso. Então, o que está sendo hoje, né, um movimento das empresas? Buscar também a sustentabilidade. Né? E com isso eles vão olhar o que existe ao redor delas. Então, a gente tem que trabalhar apenas com o nosso foco, por exemplo, a Cargill ali trabalha com soja, né, com óleo, só isso? Não. Então vamos fazer o que a gente precisa fazer para proteger o meio ambiente para as próximas gerações também. Nesse caso ali, né, eles estão fazendo restauração de área de preservação permanente, fazendo um trabalho de orientação aos próprios agricultores da maneira como correta de fazer o plantio para evitar maiores problemas aí na questão do solo e da produção agrícola também futura. Os produtores têm papel central na jornada de termos uma agricultura sempre à frente e sustentável, afirma a Renata Nogueira, ela que é líder de sustentabilidade das cadeias de suprimentos agrícolas da Cargill aqui na América do Sul. Diz ela, quando fazemos parceria com agricultores, estamos contribuindo para que a adoção de práticas sustentáveis não seja apenas o certo a se fazer, mas seja também financeiramente viável. É assim que criamos impactos reais e positivos no ecossistema que alimentarão as pessoas por gerações. É essa questão, né? Não é. Eles estão vendo hoje como não é só o certo a se fazer. Isso aí tem que se tornar um hábito, isso tem que ser comum, tem que ser corriqueiro. Eu achei muito interessante essa matéria quando a Renata Nogueira, da Cargill, ela diz o seguinte, que precisa fazer o certo e sustentável. Ou seja, não é só porque é certo não usar mais nenhuma embalagem plástica. Tá, então ninguém mais usa, corta completamente. E daí como é que vai ficar as bolsas de sangue e outras coisas extremamente importantes que são feitas de plástico? Não, Então, e hoje o você não plástico está pode, em todo lugar, né? você não pode simplesmente pegar e dizer assim, não, isso está errado, para. Vamos ver o que é possível. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aproveitar que o Gustavo chegou aqui, com relação, vamos continuar nesse assunto aqui da Cargill. Até eu queria perguntar para a Caroline aqui, o que é o programa de certificação S3, ou 3S, Soluções para Suprimentos Sustentáveis. Isso já foi adotado pela empresa, que é no caso que estamos falando aqui, a Cargill, o investimento no Land Innovation Fund for Sustainability Livelihoods. O meu inglês é horrível. Tá falando bem, hein? É horrível. Não, quem foi querer entender o que eu disse não entendeu nada, mas é o tal é um fundo de investimento.
na ampliação da rastreabilidade da cadeia de suprimentos? Então, essas certificações que surgiram, a 3S, existe a certificação ISG, existem outras, é onde a empresa vai documentar todo o procedimento dela, voltado especificamente em cada uma delas ali, para que ela confirme que efetivamente ela está cumprindo com os requisitos que existem ali. Nessa questão seria a rastreabilidade da cadeia de suprimentos dela, né? Então, como que você vai fazer esse rastreio? Não só a partir do momento que o produto ele entra ou sai do portão da empresa. É desde a produção, a forma como ela é produzida. Nesse caso aqui, eles estão trabalhando na parte de suprimentos, então o foco deles também é o produtor, né? E isso, né, essa questão da certificação, então ela vai ver o produtor, o produto, a maneira como ele é transportado, se está adequado, se as empresas que estão trabalhando ali estão devidamente licenciadas, trabalhando de maneira correta, não tem problema, inclusive tributário, fiscal, né? E depois também, após a saída do produto do portão da fábrica. Então, como que isso é feito, né? E como que as embalagens, os resíduos deles também são destinados. Então, é todo um rol de documentos, um rol de informação que você faz. Rol de documentos, eu começo a lembrar do transformador do Gustavo. Te dá medo, é? Muito Então, medo. é toda uma questão de documentação do que tem que fazer, e isso tem que estar registrado. Não é somente fazer. Você separa o resíduo na tua casa? Separo, mas você tem que registrar. O que é orgânico, a quantidade de orgânico, a quantidade de reciclável. Se você está aumentando, se você está diminuindo a tua produção de resíduos. Para quem é produtor rural, seja pequeno, médio, grande, não vem ao caso. Cumprir com a lei ambiental ainda, você pode cumprir com todas as leis ambientais e mesmo assim ter uma agricultura rentável? Sim, depende do local da área. Por exemplo, vou dizer para vocês aqui, alguém que tem uma área que tenha um grande percentual de florestas no Paraná. Aqui o Paraná está regido sob a lei da Mata Atlântica, não é permitido retirar nada. Então vamos colocar lá aquele nosso problema de fertilizante. Temos uma grande mina de fertilizante aqui em Ponta Grossa. Precisamos desmatar 50 hectares. Não vamos poder, que é o que acontece na Amazônia, né? A gente tem uma Amazônia com reserva legal. Se usa 20%, você reserva 80%. É um número alto, né? No Centro-Oeste, 35% você tem que reservar. E aqui 20%. E não pode haver nenhum avanço. Então a gente está vendo, os Estados Unidos estão avançando, todos estão avançando porque eles querem produzir comida e precisam, e aqui a gente não avança. Então acho que o equilíbrio sempre não é vamos pegar e vamos meter o pau em tudo, mas a gente precisa analisar as coisas com mais coerência, e a coerência sempre se torna muito nos extremos, né? Não pode nada, não se faz nada, e a gente perde com isso, né? E é onde a gente tem já um equilíbrio composto, onde a gente tem uma área já com bastante atividade, a costa com 20% de reserva legal, não áreas que a gente tem com 50%, 60%, 70% de reserva, eu acho que os 20% hoje é um bom número. Mas a gente tem aqui os Campos Gerais, o histórico é em torno de 40%, 50% da área de reserva. Então, como a gente tem uma indústria e trabalhar a meia carga. E a questão é a seguinte, que, né, como você tinha comentado, Márcio, existe uma legislação. Então, cabe ao produtor se adaptar a ela. Para conseguir fazer de maneira diferente, vai ter que fazer a mudança na legislação. Então, ele vai ter que buscar essa adaptação para conseguir o lucro. Por isso que eu perguntei para ele, e ele só enrolou e não respondeu. Eu respondi. Aqui onde a gente tem no estado do Sul 20%, se tiver 20% é um bom número. Quem tem 50%, 60%, 70% da área só em preservação, não é um bom número. Se tem um negócio onde 70% você não usa, não é um bom número.